Uma coisa que eu percebo quando muitos clientes chegam com você é que tem certas coisas que ele fala e ao mesmo tempo você tem que ter a habilidade de ir logo transformando aquilo em algo jurídico, né? Qual é o direito que ele tá pleiteando ali. Hoje, o trabalhador, a primeira vez que você tem essa consciência e também traz os louros para a gerência. Porque o teu cliente, ele não sabe qual é o direito, ele sabe o que está acontecendo com ele ali. E ele também não sabe se o direito dele está sendo respeitado ou não. Vale ressaltar que você, como juiz do feito, primeiro juiz do feito, ou seja, a primeira pessoa que tem total capacidade técnica de saber se o direito existe ou não, vai logo esclarecendo. Esse é um ponto importante na hora do atendimento. Você sempre interromper, porque lembra, quem é que conduz uma conversa com o cliente? Não é o cliente que fala tudo aquilo que ele quer e você fica calado ouvindo, não. É você, que é advogado, que vai, obviamente, conduzindo para aquilo que interessa, ou seja, para saber nas perguntas que você fizer se as respostas dele vão trazer algum tipo de direito a ele. Isso é interessante porque às vezes a pessoa diz assim, olha, o fulano falou lá, mandou eu assinar num lugar e eu assinei no outro. Isso é relevante em alguns casos e, por incrível que pareça, isso é muito comum, um cliente falar coisas que não vão mudar absolutamente nada naquilo que ele possa ter direito ou não. E aqui está um ponto. Olha, hoje, nesse vídeo, eu vou te trazer dois exemplos muito práticos do dia a dia que você já pode transformar em direito ou já perceber qual é o direito quando ele começa a te contar. Então ele senta com você e diz assim, Rafael, eu estou trabalhando e o meu patrão me mandou para algum lugar, ele mandou para uma cidade aqui próxima. Eu ia para lá e ficava lá provisoriamente duas vezes ao mês, ou então ficava lá 3 semanas no mês e ele não pagava nada além disso. Bom, ele só te contou um fato, né? Nessa hora você pega aquilo de, opa, peraí, tem um direito aí. Primeiro quando ele diz que o patrão não pagava nada além do que ele ganhava de salário. Então a gente já começa a pensar o seguinte, esse cara foi transferido ou não para um determinado lugar e ele ganhou alguma coisa a mais por isso? O que está acontecendo aí? Vamos entender que existe um instituto chamado adicional de transferência, mas é óbvio que para eu ter direito ou para o teu cliente ter direito ao adicional de transferência, tu tem que saber se ele foi transferido ou não. E aí quando ele diz que ele ia esporadicamente naquela cidade, opa, está faltando alguns critérios para que ele tenha direito a receber um percentual a mais sobre o salário em decorrência da transferência, ou do adicional de transferência que ele está aí dizendo que acha que tem. Ou tu já ter na dúvida, porque existe esse instituto jurídico, se ele tem ou não. Quais são os critérios que você utiliza para saber se ele tem direito a ganhar um plus por conta do adicional de transferência? Primeiro, entender qual é a fundamentação disso. Onde é que está o adicional de transferência na CLT? Artigo 469, está lá. Então, o artigo 469 fala que o adicional, né, e outros tipos de complementos são regularizados de acordo com as seguintes características. E aqui, quando você encontra essas características, as 3 características nesse fato, aí você tem alguém que foi transferido e, obviamente, tem direito ao adicional. Então, a primeira característica para que o cidadão tenha direito ao adicional de transferência é que ele tenha sido contratado ou seja colocado em um cargo de confiança. É o primeiro ponto. Então, o cargo de confiança, entenda-se aqui, um cargo de gerência, um cargo de gestão, um cargo onde ele tenha que gerir algum time, algum grupo ali da empresa. E quando isso acontece, ele tendo esse cargo de confiança, você tem o primeiro critério para saber se ele tem ou não direito ao adicional de transferência. A segunda coisa é que essa mudança, né, ocorra de forma provisória apenas. Porque se por um acaso o patrão
chega para ele e diz, olha, você está aqui nessa cidade, foi contratado aqui, trabalha aqui, mas eu preciso que você passe 2 anos ou 3 anos na cidade X, se mude para lá e leve, se for o caso, sua família para estudar lá. Pô, eu não estou falando aqui de uma condição provisória, e se não é provisória, ele não tem direito ao adicional de transferência. Mas se ele precisar passar 1 mês lá, passar 2 meses por causa de algum serviço específico provisório, então ele já tem um cargo de confiança e tem que ir para um outro lugar que não onde ele é domiciliado, né, onde ele vive, e tem que ir para passar um tempo provisoriamente, já estamos diante da segunda característica desse chamado adicional de transferência, tá? E também caso ocorra a extinção de uma filial da empresa, obviamente, ou mesmo do estabelecimento em si. Então, o cidadão está aqui. E aí ele tem um cargo de confiança, é provisório, ele precisa ir por um determinado tempo, mas também pode acontecer de ele precisar se ausentar de onde onde é o domicílio dele, por conta da extinção daquela filial ou da empresa em si naquele local. E aí nós temos também o direito ao adicional de transferência. Aí você deve estar perguntando, mas vem cá, e aí? Já sei, já vi que as características estão presentes, uma delas está presente, ou então as 3 e assim por diante. E qual é então o percentual que o empregado tem direito caso ele tenha o adicional de transferência? Bom, de acordo com, e a fundamentação está no artigo 470 da CLT, o percentual sobre o quanto sobre a remuneração dele é de 25%. 25% a mais, que é o chamado adicional de transferência. E aí também pode vir a seguinte pergunta, mas esse adicional tem caráter salarial ou não? Pronto. Lembra, quando você fala sobre adicional, você está falando de uma parcela que está totalmente revestida de caráter salarial. E qual é a consequência disso para o teu cliente? Isso, lembra, tu está explicando para ele, inclusive, na hora que ele está ali contando, tu está dizendo para ele o que é esse direito e passar por esse atendimento de esclarecimento traz muita segurança na relação. Então, ele tem direito. E qual é a consequência de ter caráter salarial ou adicional de transferência? É que, por exemplo, o reflexo do adicional de transferência vai ser dado também para o 13º dele. O que significa na prática? Se ele ganha R$ 1.500 e aí o adicional de transferência R$ 1.500 seria aí em torno de 300 e alguma coisa, né? R$ 350 talvez. Ele então teria que ganhar, além dos 1.500, R$ 350, porque é 25% em cima dos 1.500, de adicional de transferência. E o 13º lá no final do ano, ele ganharia 1.500 se ele já está 1 ano trabalhando na empresa? Não, ele tem que receber os 1.850. Por quê? Porque é o reflexo do adicional de transferência sobre o 13º. Da mesma forma sobre férias, da mesma forma sobre a incidência de FGTS. Então tudo isso é importante para que você explique a ele, olha, você tem direito pelo que você me contou. Ou então, você não tem direito, porque não era provisório, você mudou de uma forma definitiva para outra cidade. Ou então o seu cargo era um cargo comum, não era um cargo de confiança. Então, colocar isso de uma forma bem clara, sabendo onde é que o direito se enquadra pelo fato que ele contou, é fundamental, como eu já tenho te dito aqui nas nossas aulas, nos nossos bate-papos aqui, tá? Então, essa fundamentação adicional de transferência é muito importante e traz realmente esse direito. O que é que você vai fazer? Caso ele tenha esse direito, você vai pegar e calcular os 25% sobre todo o período, decidindo todos os reflexos sobre esse adicional.